Bom, pessoal, então vamos dar continuidade, né, ao tratamento das dislipidemias e agora eu vou falar sobre gorduras, vitaminas e minerais. Contextualizando então aquela publicação que eu tinha falado para vocês, né, desse ano, que é o posicionamento sobre o consumo de gorduras e saúde cardiovascular, tá? Só queria lembrar, né, essa própria publicação, ela lembra, né, que a primeira diretriz sobre gorduras foi em 2013, que eu usei bastante, né, para as aulas, né, nesse ano, e até ano passado eu usava essa diretriz, né, até que teve a publicação desse ano, tá? E ela lembra, né, que a primeira recomendação que a gente teve, né, de gordura total da dieta foi feito nesse artigo aqui de 1957, que eu trouxe aqui para vocês, tá? Onde a recomendação que seja até 30%, certo? Então, o que aconteceu? Eles observaram que para alguns indivíduos, né, e dependendo da qualidade dessa gordura, e muitas publicações, né, desde então, né, que foram trazidas pelo American Heart Association, né, especialmente entre 2015 e 2020, eles aumentaram essa quantidade, né, para 35% do VET, para que a gente pudesse dar uma quantidade maior de monoinsaturado e de poliinsaturado para que a gente não reduza muito o HDL. Então não adianta só baixar a gordura da dieta, eu tenho que mexer, eu tenho que modular essa gordura. Se eu abaixar tudo, eu vou abaixar o HDL e o paciente vai continuar morrendo de infarto, porque eu preciso de uma lipoproteína que faça o transporte reverso do colesterol, tá? E isso foi feito, né, de tal forma, né, porque na época o consumo de gordura pelos americanos já era muito mais alto do que isso. Então, 35% estava muito fácil de estar aumentando para a gente estar oferecendo uma quantidade maior de gordura, dependendo desse tipo de gordura que fosse oferecido, né? Então, aqui eu trago a mesma tabelinha que eu mostrei para vocês na aula passada, que a gente falou sobre essa parte de cima aqui, e agora eu vou estar focando, né, nessa parte de baixo, que são trans, saturados, os monoinsaturados, os poli e os tipos de poli, tá? Então, os ácidos graxos trans, gente, como eu havia falado, né, eles foram excluídos da dieta, tá, por diversos motivos, né? Um estudo que esse próprio posicionamento traz para a gente, ele mostrou, né, que quando foi substituído 2% de trans da dieta, somente 2% de trans por insaturados, teve uma redução de 53% do risco cardiovascular. Isso aqui, gente, é a maior prova, né, do potencial aterogênico dessa gordura, né? Que realmente a gente tem que orientar o nosso paciente que fique esperto para que ele não, assim, para que se ele não sabe ler rótulo de produto industrializado, que ele diminua o consumo de produto industrializado, fica mais fácil, né? É só estar procurando ir só no hortifruti, né, nos hortifrutis da vida aí, para estar comprando vegetais, né, e alimentos minimamente processados, como arroz, como feijão, né, evitando as misturas, biscoitos, bolos, todos comprados prontos, né? O principal problema do trans é que ele aumenta o LDL, tá? E ele induz a inflamação. Então, vocês já viram que a gente não pode ter um paciente inflamado. Que se eu tenho um paciente inflamado, mesmo que ele tenha um LDL normal, ele vai fazer, né, aterogênese, tá? Além do mais, ele estimula aquela enzima, né, que vai estar diminuindo as partículas do HDL e diminuindo o tamanho das LDLs, fazendo LDLs pequenas e densas, tá? Então, além de aumentar quantitativamente a partícula do LDL, ele vai fazer com que essas partículas elas sejam também pequenas e densas, ok? Então, por conta disso, né, a diretriz recomenda que a gente exclua esses ácidos graxos da dieta, tá? Em relação aos ácidos graxos trans, né, teve uma revisão feita em 2015 em que foi observado que quando teve uma redução do consumo de saturados, teve uma redução de 17% de eventos cardiovasculares. E quando foi substituído por poliinsaturados, teve uma redução de 27% nos eventos. Ou seja, não basta só reduzir a gordura, eu tenho que colocar gordura boa, mono, poli, né? E é justamente por isso que a gente não podia mais trabalhar com 30% de gordura total da dieta. Teve que aumentar para 35%, ok? E aí, né, a recomendação, eu trouxe aqui para cá, o que está naquela tabelinha eu trouxe para cá, para a gente lembrar que é bem pouco de saturado, 5% para quem tem triglicerídeo alto, né, e menos do que 7% para quem tem LDL alto. Tá? Então, os ácidos graxos saturados, eles aumentam a produção daquela ApoB, que é a apoproteína,
que está presente em todas aquelas lipoproteínas que tem, né, o triglicerídeo, que depois se transforma em LDL, tá? Ela reduz os receptores hepáticos de LDL, então aquele LDL que está circulando no sangue, ele não vai conseguir se captar com os receptores do fígado para poder ser depurado, né? Porque o fígado ele pega receptores ele pega LDL da circulação para poder produzir os seus subprodutos, tá? E o ácido graxo saturado, assim como o trans, né? Vocês podem observar aqui nessa foto que eu botei aqui, isso aqui é uma membrana, e aqui são ácidos graxos saturados, todos eles, ou trans, né? Porque eles são retilíneos, eles são retos. Por que eles são retos? Porque eles não têm insaturações, né? É a insaturação na cadeia dos ácidos graxos que faz com que eles quebrem, né? Aqui tem uma insaturação, quebrou. Aí foi, outra insaturação, quebrou. Então, os ácidos graxos poliinsaturados, eles são assim, um monte de Vzinho, né? Enquanto o saturado, ele é reto, porque ele não tem insaturação. E o fato dele ter esse formato físico aqui, tá? Ele acaba facilitando a entrada dos ésteres de colesterol nas partículas que transportam os ésteres de colesterol, como, por exemplo, o LDL, tá? E, para finalizar, da mesma forma que os ácidos graxos trans, eles também têm uma ação pró-inflamatória que leva àquela disfunção endotelial, né? Então, vamos pensar que tem que minimizar o consumo desse tipo de ácido graxo na nossa dieta. Então, resumindo, né, o ideal seria minimizar e colocar uma quantidade maior de poli e mono, né? Diminuir os açúcares, tá? E lembrando que eles elevam o HDL, sim. Muitos estudos mostram que algumas gorduras saturadas, inclusive a gordura de coco, tá? Aumentam o HDL, mas são partículas de HDL que são ricas em proteínas inflamatórias. Então não adianta eu ter muito HDL funcionando no meu corpo se ele não está, né, com a sua plena funcionalidade, tá? Porque o que é o mais importante que o HDL deve fazer? Fazer o transporte reverso do colesterol. E se ele tem um aspecto, um formato inflamatório, ele não vai conseguir trabalhar dessa forma, tá? E aqui, então, eu queria trazer para vocês, né, os vários formatos. Nós temos vários tipos de ácido graxo na nossa dieta, né, saturado. O mais frequente, né, mais predominante para quem é onívoro, né, é o ácido palmítico, tá, que está presente, né, nas carnes e até em leites também. E tem alguns alimentos vegetais também, como óleo de palma também, que tem bastante ácido palmítico, tá? Porque assim, nem todos os alimentos eles não têm só um tipo, eles têm uma combinação de ácidos graxos, né? Aqui eu estou falando que a carne vermelha, ela tem outros tipos, mas o que mais predomina na carne vermelha é o palmítico, tá? E ele assim, vários estudos têm mostrado também que ele tem uma relação muito grande com uma resposta inflamatória e, consequentemente, disfunção endotelial. O ácido merístico, que dentre outros ácidos graxos que tem na manteiga, o ácido merístico está em grande quantidade e ele tem um impacto muito forte na dislipidemia também, ele aumenta o colesterol, tá? E o ácido láurico, que está presente no óleo de coco, né, que foi endeusado recentemente, né, mas a gente tem que ir com parcimônia. Lembrar que se for mais do que 10% da dieta, tem uma associação forte com colesterol total, triglicerídeo e também HDL, mas a gente ainda suspeita que esse HDL também seja de comportamento inflamatório também e não adequado para fazer o transporte reverso do colesterol. Então, esse posicionamento de 2021, eu trouxe flashes aqui deles, né, para que vocês possam ver o que eles acham sobre o consumo de óleo de coco. Ele diz que ele é capaz de aumentar as concentrações, sim, de colesterol e LDL, quando se compara com o consumo de óleo de oliva e óleo de cártamo, que não é muito comum, mas a gente usa bastante óleo de oliva, né? Além disso, estudos mostrando elevação das concentrações de HDL com o consumo mostraram um aumento de LDL, né? Então, o que adianta também eu aumentar o HDL se eu vou aumentar também o LDL? Eu vou ter risco cardiovascular, tá? E, finalmente, né, ele finaliza que até o momento não tem na literatura estudos randomizados e controlados adequados, tá? Que avaliem o efeito do óleo de coco no perfil lipídico, tá? No perfil inflamatório e no desfecho cardiovascular. Então, não há evidência para sua indicação em substituição a outros óleos vegetais ricos em insaturados. Então, o que eu faço com meus pacientes? Use sim o óleo de coco para tornar a sua receita mais gostosa, para deixar a sua farofa mais crocante, para deixar o seu bolo mais saboroso, né? Mas não ache que é um alimento milagroso que você pode usar em grande quantidade, porque as pessoas não têm essa ideia do uso moderado.
né? Então, ninguém vai estar comprando cápsula de coco para tomar todo dia. A gente vai usar porque ele é gostoso e para poder variar, né, as preparações da nossa alimentação, tá? Bom, esse aqui é o óleo de palma, né, gente? Vamos falar também um pouquinho sobre o óleo de palma, porque olha só, ele tem 45% de óleo de ácido palmítico. Eu falei que também tem um aspecto inflamatório, né? Então a gente tem que prestar atenção. Então é um óleo vegetal, mas ele tem esses saturados que também estão presentes nas proteínas animais, né? Então o aumento no consumo direto do óleo de palma ou indireto, né? Que hoje em dia a indústria de alimentos, né? Ah, não pode ácido graxo trans, que é a gordura vegetal hidrogenada, eu vou meter-lhe um óleo de palma que temporariamente, enquanto ainda não tem publicação para estar comprovando que tem associação com doença cardiovascular, eles vão estar vendendo, que foi o que aconteceu durante os anos de margarina, né? Então a gente está só esperando, né, os anos passarem para que as publicações venham, para que a gente possa estar mostrando que o consumo exagerado de produtos industrializados, seja por trans, seja por óleo de palma, vai estar relacionado à doença cardiovascular, tá? Então a gente tem que prestar atenção que calcular essa gordura, né? Se o paciente quer comer produto industrializado, vamos quantificar, não é, né, nessa quantidade exagerada, tá? Desculpa, gente. O chocolate, né, que é rico em ácido esteárico, tá? Então, o cacau, ele é um alimento bastante interessante, ele tem muitos nutrientes, né? Tem magnésio, tem ferro, tem zinco, várias vitaminas do complexo B, tá? Então, quase 60%, né, um pouquinho mais de 60% é o ácido graxo esteárico, né? Mas olha lá, ele tem 30% de ácido palmítico, não vamos esquecer disso também, né? E aí, o que acontece com esse ácido esteárico? Gente, ele tem um comportamento bem interessante, né? Primeiro que ele é menos absorvido, porque ele é uma cadeia muito longa, né? Ele tem 18 carbonos, então a gente tem uma certa dificuldade de fazer a absorção desse ácido esteárico, tá? E assim que ele é absorvido, rapidamente ele é convertido a ácido oleico, tá? Então, olha aqui que eu tinha falado aqui para vocês, olha, a cadeia retilínea, tá? Saturada, né, ácido esteárico saturado, e quando ele entra no corpo, a gente faz já a conversão a um ácido oleico que já tem uma insaturação aqui, tá? E, além disso, né, assim, justamente por causa disso, ele acaba tendo um efeito neutro, né, no processo de aterogênese, até porque ele tem uma preferência metabólica, né, para a síntese de fosfolipídios de membrana. Tá? Então, ele tem um comportamento bem interessante no nosso corpo, além de ser antitrombótico, né? Mas e aí? A gente vai comer cacau como, né? Se for nibs de cacau, que são as sementes dele trituradas, beleza, tá liberado. Você pode botar direto, muito rico em antioxidantes, né? O problema é que o nosso paciente escuta, né? Ah, cacau é bom, é isso, aí vai lá comprar um chocolate ao leite. Esse que é o grande problema, né? Então, o próprio posicionamento, né? Ele coloca que o consumo do ácido esteárico ele é interessante, mas a gente deve levar em conta que o chocolate é também fonte de calorias e de açúcares simples, podendo contribuir para o ganho de peso e aumento do risco cardiovascular. Tá? Então, vamos orientar o nosso paciente em relação às marcas, né? Percentual de cacau. Tá? Então, vamos ler rótulo, vamos ver preço, e esse é o nosso papel para que a gente possa estar fazendo isso com o nosso paciente. Então, vamos lá, fechando aqui a parte da quantidade de gordura saturada, né, que eu falei que é 5 a 7%. Aí eu quis pegar um exemplo, né, de uma quantidade de alimentos proteicos que são ricos em gordura saturada. Será que o paciente vai comer tão pouquinho assim mesmo? Então vamos lá, 5% de gordura saturada numa dieta de 2.500 calorias, que é uma média de um homem, né, de 1,70 m com 70 quilos, tá? É correspondente a uma colher de sobremesa de manteiga, 150 gramas de picanha, que é um corte de carne bem gordo, e 150 gramas de peito de frango, tá? Então daria tipo assim a mão inteira, né, de um bife, tanto de carne bovina quanto de frango. Então não é pouca comida, gente. Tá? Agora, se o paciente vai querer comer além disso, né, um pacote de biscoito recheado que tem o óleo de palma ou tem a gordura vegetal hidrogenada, ele vai com certeza extrapolar, né? Aí vamos falar um pouquinho dos monoinsaturados, né, que a recomendação é de 10 a 20%. Como eles têm apenas uma dupla ligação, né, eles não têm várias duplas ligações, eles acabam tendo uma menor exposição aos ataques por espécies reativas de oxigênio. Então,
das gorduras insaturadas, tá, seria a gordura que apresentaria menor oxidação lipídica. Tá? Portanto, é interessante, né, o seu uso, né, na culinária, na adição dos pratos, por conta desse menor estresse oxidativo. E aqui as diversas fontes que a gente tem, né, as oleaginosas, o abacate, o açaí, tá, o amendoim, que é uma fonte barata, né, de monoinsaturado. Tá? A gente pode estar usando diversas opções. Os poliinsaturados também têm a recomendação de 10 a 20%. Né? Aí a gente tem os dois tipos de poliinsaturados, tem o ômega 6 e o ômega 3. O ômega 6, ele reduz a LDL, mas ele também reduz o HDL. Então a gente tem que procurar um equilíbrio do ômega 6 com o ômega 3. Até porque o ômega 6 ele é precursor daqueles eicosanoides potentes, né, que são os leucotrienos, tromboxanos e prostaglandinas, na resposta inflamatória. Além disso, eles induzem a maior oxidação. Tá? Por conta da sua quantidade de duplas ligações. Né? E o ômega 3, ele está relacionado à redução da lipogênese hepática, por isso que hoje já tem muita pesquisa, né, comprovando, né, que a suplementação de 2 a 4 gramas de ômega 3 é um tratamento eficaz para hipertrigliceridemia. Tá? A gente tem a recomendação do ácido alfa-linolênico, que é a fonte vegetal, e tem a recomendação do ácido eicosa pentanoico e o ácido docosa hexanoico, que é o EPA e o DHA, que seria por fonte animal. Tá? Então, sementes, né, para quem é vegano, né, sementes, tá? Folhas, né, são fontes de ácido linolênico. Né? E peixes que têm um teor de gordura mais elevado, como o salmão, já seria a fonte do EPA e do DHA. Então, aqui a gente tem uma tabelinha, né, que a gente mostra, né, o EPA e o DHA aqui, que somando os dois daria 18,4 miligramas em cada grama de salmão. Tá? Então, para que eu possa estar atingindo 2.000 miligramas de EPA e de DHA, tá, eu preciso comer 100 gramas de salmão, né, umas 2 a 3 vezes por semana, que seria interessante. Tá? E o que é 100 gramas de salmão? São 10 fatias de sashimi. Isso a gente come fácil, para quem não consegue comer peixe. Tá? Então, aqui a gente tem outras fontes, né? Tem a sardinha, né? Tem o atum, o linguado, né? Várias fontes que têm as suas variações. Né? E aqui eu queria mostrar para vocês, né, que a própria diretriz também ela faz a recomendação de 2 a 4 gramas de cápsulas de ômega 3 ao dia, né? Mostrando vários trabalhos, né, que apresentaram redução do triglicerídeo em até 30%, certo? E lembrando que isso só foi comprovado para hipertrigliceridemia. LDL não tem comprovação, tá bom? Bom, gente, além da gente estar vendo a quantidade, né, dessas gorduras, a gente tem que ver também como que elas estão na dieta. Será que elas estão equilibradas? Por que eu falo isso? Porque esses dois tipos de gordura, eles dependem da mesma enzima e eles competem pela mesma enzima. Então, se eu oferecer muito N3 e muito N6 e pouco N3, né, eu vou estar trazendo todo o meu metabolismo, né, a preferencial metabolismo para a produção de eicosanoides de maior atividade inflamatória. Né? Então, eu preciso garantir um mínimo da quantidade de ômega 3, que geralmente é o mais eficiente na dieta. Tá? Então, eu queria voltar aqui, depois eu vou voltar naquele outro slide rapidinho, que eu queria mostrar para vocês que essa razão a gente deve respeitar, né? Existe uma razão fisiológica de 4 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Vejam que eu nem preciso comer mais ômega 3. Eu só não posso comer tão muito ômega 6, né? Então, o que está acontecendo? Tem vários trabalhos mostrando que na nossa dieta ocidental a gente está comendo de 15 a 40, uma razão, né, de 15 a 40 para N6 e 1 para N3. Então, a nossa alimentação está muito desequilibrada em relação à quantidade de N6 e N3. Tá? Então, só queria mostrar aqui, aproveitar que eu estou nesse slide, é que é muito fácil a gente ter uma relação de 4 para 1. Contanto que a gente coloque, olha, sementes, né, de adição aqui na nossa alimentação. Vejam que frutas, vegetais, todos eles têm um pouco de ômega 3, né? Mas realmente, né, as sementes, né, como chia, linhaça, tá? E os peixes, eles vão estar realmente ajudando, né, para que a gente possa estar fazendo esse equilíbrio. Então, esse aqui é um cardápio com uma seleção de alimentos em que, quando eu calculei, né, a quantidade de N6 e de N3, eu vi que ficou de 4 para 1.
tá? Então é muito viável a gente estar fazendo isso. E outra coisa que a gente tem que prestar atenção é o tipo da gordura que a gente está usando para refogar os alimentos, que a gente está, né, fazendo no preparo dos alimentos. Então, a gente pode ver, por exemplo, que o girassol, né, olha, o óleo que tem mais quantidade de ômega 6 é o milho e a soja, tá? Depois vem o girassol com o óleo de oliva, o canola, o girassol e o óleo de oliva. Vamos ver o ômega 3. O ômega 3, a soja e a canola, eles têm uma quantidade bem interessante, tá vendo? É por isso que a razão, né, ômega 6 e ômega 3 nesses dois óleos é uma razão interessante da gente estar utilizando, tá? A questão é que o óleo de canola, ele é uma gordura que ele também tem gordura monoinsaturada, tá? Em grande quantidade. E ele acaba tendo um ponto de fusão também não tão alto quanto o óleo de soja. Então ele acaba sendo um óleo que não dá para fazer preparações com frituras, né, com temperaturas muito elevadas, tá? E aí quando eu vou comparar o soja com canola, eu já vejo, né, que essa relação, tá? Ela tá boa também, né? Tá 7 aqui, 2 aqui, né? Tá dentro de um desvio padrão aceitável, né? Entre 4 para 1, tá? E a soja ela é mais barata, né? A soja ela tem um ponto de fusão mais elevado. Então, assim, quando eu tenho um paciente que gosta de consumir fritura, que faz refogados e que é um óleo barato, eu recomendo o óleo de soja, tá? Fora isso, eu coloco o óleo de oliva para estar usando sempre nas saladas, embora ele tenha uma razão ruim, mas ele tem pouco ômega 6. Né? Então, olha, vê que tem 500 aqui, mas aqui tem 97, é bem pouco. Por quê? Porque o oliva, a principal composição do oliva é monoinsaturado. Então, eu gosto também, inclusive na minha casa eu faço o preparo dos alimentos com óleo de oliva, porque eu não faço muita fritura, eu faço refogados que acabam não queimando esse óleo. Então, eu escolho óleos mais caros, né, com um nível de acidez mais baixo para as saladas, e os óleos mais baratos com um nível de acidez mais alto para fazer os refogados. Tá? E realmente a gente pode ver que o óleo de milho tem uma razão muito elevada, gente. Então não recomendo, né, um consumo desse óleo de milho, né? E o girassol pode ser em menor quantidade, mas o girassol acaba tendo um preço mais caro do que o óleo de soja, tá? Então fica aí o meu posicionamento, né? Não é da diretriz, mas é da minha prática e do que eu tenho lido. Então eu acho que dentro de um bom senso seria isso, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o colesterol da dieta, né? Em 2013, eu trouxe um print aqui da diretriz de 2013 que ele recomenda um consumo baixo, até 300 miligramas de colesterol por dia, tá vendo? Já a diretriz de 2017 e a atualização de 2019, realmente eles não falam nada do colesterol, tá? E eles dizem em uma nota que não há evidências suficientes para o estabelecimento do valor de corte para o consumo de colesterol, tá? Então, o que esse posicionamento de 2021 trouxe sobre o colesterol? Que eu queria trazer, né, esses prints aqui para vocês. Tá? Eles enfatizam que o consumo de colesterol deve ser o menor possível. Então, veja assim, eles não colocaram, mas eles querem valorizar a preocupação. Né? Foi referido, né, em geral, as fontes alimentares que contêm altas quantidades de colesterol são também ricas em ácidos graxos saturados, né? Como as carnes gordurosas e os laticínios ricos em gorduras. Então, eles entendem que não tem tanta necessidade de eu estar fazendo recomendação de colesterol, já que eu já tenho uma recomendação para gordura saturada, tá? E eles acham que seria suficiente, tá? Em relação aos ovos, né, eles têm um posicionamento. Existem evidências de que o consumo de ovo está associado a LDL de maior diâmetro, que apresenta menor suscetibilidade à oxidação e penetração no endotélio. Então, tudo que eu tenho falado até agora, da gente estar formando pela alimentação, né, pelo consumo de ácidos graxos que são inflamatórios, né, pelo consumo de carboidratos que vão aumentar muito o triglicerídeo, que vão acabar formando LDLs pequenas e densas, aí vem essa informação sobre o ovo, né, que mesmo que o ovo tenha muito colesterol e que aumente esse colesterol, são LDLs de maior diâmetro. Agora, é claro, né, gente, não vou comer só ovo. Se eu comer ovo junto com uma dieta altamente inflamatória, rica em açúcares, né, essa minha LDL ela vai ficar pequena e densa. Então, tudo é uma questão de bom senso também, tá? Cuidado. Então, é por aí, gente. Vamos lá passar para o próximo. Finalmente, eu queria falar com vocês também de uma substância, né, chamada timal, né? É o óxido de trimetilamina, tá? Por que eu tenho que falar dessa substância? Porque é mais um componente para a gente estar preocupado com o consumo exagerado de carnes, tá?
é uma substância que ela é metabolizada a partir da colina que está presente nos ovos, da carnitina que está presente nas carnes, pelas bactérias intestinais, né? Então, o produto de fermentação das bactérias intestinais, tá? E ela tem muito artigo, né, relacionando, né, essa substância com eventos cardiovasculares, justamente por piorar a resposta inflamatória da parede vascular e produzir espécies reativas de oxigênio, tá? Então, eles colocam que o consumo crônico de carnes vermelhas, tá, aumenta em 3 vezes as concentrações plasmáticas de timal. E aí sempre tinham a preocupação se o ovo, por ter colina, né, e ser fermentado, também faria isso, né? Então, eles conseguiram mostrar que o consumo de ovos, 2 por dia, e proteína vegetal não influencia a concentração do timal. Então, a gente sabe que o ovo hoje está liberado por conta de não ter, né, essa recomendação de colesterol, mas a gente também não pode estar comendo exageradamente, né? A galera aí do treino e às vezes come 1 dúzia de ovos por dia, né? Vamos pensar como é que está ficando esse teu contexto inflamatório aí. Será que vai valer a pena para estar construindo músculo assim tão rápido? Né? Então, fica para vocês pensarem um pouquinho, tá? E aí, finalizando com a dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta bem interessante, né? Já que eu vou falar e valorizar bastante da DASH na parte da hipertensão arterial, eu quis valorizar a dieta do Mediterrâneo porque ela tem todos esses componentes vegetais, ela tem peixe, ela é rica em gordura monoinsaturada, tá? E ela tem assim, uma forma de orientar, né? Bem harmônica em relação aos vegetais, né? Ela coloca os vegetais e frutas na base da pirâmide, ela bota as carnes vermelhas lá no ápice, ela estimula o consumo de peixes, né? Consumo de sementes e oleaginosas, que é o que a gente mais tem estimulado o consumo disso dos nossos pacientes, tá? E aí eu trago para vocês uma receitinha que eu gosto muito, né? Eu faço para mim, eu recomendo para os meus pacientes, que é um smoothie, né? Que é um batido de proteína vegetal, tá? Que eu chamo de smoothie anti-inflamatório, onde eu coloco 1 ou 2 frutas e eu boto bastante folhinha, né? Pode ser manjericão, coentro, até coentro eu coloco, porque vai estar tudo congelado, então vai ficar com um sabor bem suave e refrescante. Aí eu boto um leite vegetal, né? Se eu tiver chia ou castanha, se não for ficar muito grosso, eu boto um pouquinho de cada. E boto uma proteína vegetal para poder fazer aquelas 20 gramas de proteína num pós-treino, por exemplo. Então fica aí a dica para dia de verão, não tem melhor pedido do que isso aqui num pós-treino, tá? Falando um pouquinho das vitaminas e minerais para a gente finalizar a parte 3, né? Espero que vocês não estejam muito cansados. Lembra que eu estou falando de inflamação o tempo inteiro, então a gente tem que valorizar antioxidantes, tá? Eu trabalho com suplementos, então geralmente eu faço suplementação, né, de coenzima Q10, do N-acetilcisteína, que são fortíssimos antioxidantes. Quando o paciente, eu doso homocisteína no sangue dos meus pacientes, quando está elevado, eu faço fórmula com B12, com ácido fólico, tá, com B6, para que a gente possa diminuir, né, os níveis da homocisteína. Trabalho muito com magnésio, tá? A niacina também tem algumas fórmulas fitoterápicas com nutrientes para reduzir o próprio colesterol e o triglicerídeo à base da niacina. A vitamina D, praticamente eu faço suplementação para todos os pacientes desde que eu comecei a fazer suplementação e desde que eu comecei a dosar a vitamina D, porque todos estão deficientes, principalmente nessa pandemia que está todo mundo enclausurado, né? E eu associo sempre a vitamina D, né, com a vitamina K2, a MK7, a vitamina A e a vitamina E, porque é um combo importante para eu estar facilitando a metabolização dessa vitamina D. Para a oxidação de ácidos graxos, a literatura recomenda a L-carnitina. Eu quase não prescrevo a L-carnitina por conta de custo, né, e eu priorizo mais outras vitaminas e minerais, né. Quando meu paciente tem desbiose, eu já fiz fórmula, né, para desbiose em paciente hipercolesterolêmico, então eu trabalho com lactobacilos também. E também muitos fitoterápicos antioxidantes, né, como o ácido cafeico, né, dentre outros. Tá? Então, no exemplo do caso clínico, quando a gente for conversar, eu vou mostrar para vocês algumas fórmulas que eu fiz para essa paciente que tinha homocisteína alta, que tinha colesterol alto, e como é que eu consegui estar, né, acompanhando essa paciente e melhorar um pouquinho a qualidade de vida dela. Tá bom, gente? Então é isso, agradeço, né, pela presença aqui, se vocês conseguiram me aturar até agora, né, fica aí a minha gratidão, tá?
e dizer que eu simplesmente assim, eu amo a nossa profissão, né? Acho que eu estou com palavras finais, ainda tenho a parte 4, mas eu tenho tido experiências muito boas com a clínica de nutrição e com o retorno dos pacientes, né? Há muitos pacientes me fazem muito feliz de saber que a nutrição ela funciona, sabe? Então pensem nisso e estudem e deem o melhor que vocês possam dar para os pacientes de vocês, tá bom? Até a parte 4 então, eu não estou indo embora não, a gente se encontra na parte 4, beleza? Deixa eu dar um pause aqui.